vítimas da droga ou vítimas do abandono do Estado. A dependência química, do álcool ao crack, passando até por alguns tipos de remédio, hoje é considerada uma doença. E, como tal, é um problema de saúde que requer políticas públicas bem planejadas e investimentos. O que se vê nas ruas e nos lares, entretanto, é um problema que parece cada vez maior. E pesquisas do IBGE apontam que já existem mais de 1 milhão de usuários de entorpecentes no Brasil. Especialistas alertam para a falta de infraestrutura, metodologia e profissionais qualificados nas clínicas de recuperação, além de um claro subfinanciamento do Estado para esse tipo de tratamento. O governo federal se defende, alegando que aumentou muito a verba destinada a esse fim nos últimos anos e apresentando propostas de mais investimentos e novos centros de tratamento. Mas tudo isso parece andar a passos muito mais lentos que o avanço da droga. E ainda há o problema das denúncias de maus tratos que ocorrem em clínicas que deveriam tratar os dependentes. O que devemos fazer para combater essa ameaça ao futuro do país? Olá! Hoje em dia é praticamente impossível encontrar uma família onde não haja alguém seriamente envolvido com algum tipo de droga. E aí nós não estamos falando só da maconha ou do terrível crack. O álcool e até o mesmo o cigarro são considerados drogas. Legais, tudo bem, mas drogas. Na Câmara, uma comissão especial vai propor políticas públicas de combate às drogas. Os trabalhos dessa comissão não acontecem somente nos plenários aqui da Casa, entre deputados e convidados para audiências. Contam também com a colaboração de uma comunidade virtual criada no E-Democracia, o programa de democracia eletrônica da Câmara dos Deputados. E o Expressão Nacional de hoje também contribui com esse debate. Para isso, estão aqui conosco a coordenadora regional do programa Amor Exigente, Ana Lúcia Rezende Cunha. O coordenador de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Bicalho. O deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, que é relator da comissão especial. E o deputado Áureo, do PRTB do Rio de Janeiro, que também é membro da comissão. E por telefone, nós vamos conversar com o psiquiatra especialista em dependência química da Universidade Federal de São Paulo, Dr. Cláudio Jerônimo da Silva. Muito obrigada pela presença no nosso programa. Eu gostaria de começar pelo deputado Givaldo Carimbão, que é relator da Comissão Especial da Casa. Deputado, o seu relatório, que está praticamente pronto, ele traz um conjunto de políticas públicas e essas políticas públicas abrangem que aspectos da questão das drogas? 5 aspectos. Nós estamos discutindo a prevenção, a recuperação, a reinserção social, a repressão e a legislação. O nosso relatório deverá ter em torno de 980 a 1.020 páginas. Né? A média é essa. Nós teremos o primeiro caderno com em torno de 680 páginas, mas os anexos, obviamente, eles darão em torno de 1.000 páginas. Ou seja, são 5 eixos que nós discutimos em 25 estados do Brasil, chegaremos aos 27 estados e já vamos com 15 países visitados, conhecendo que existe no mundo sobre produção, sobre tratamento e sobre prevenção. Enfim, nós demos uma andada pelo mundo e pelo Brasil para nós termos uma noção de propor uma política pública para o Brasil. Não dá para você propor uma política se você não tiver o sentimento da nação brasileira, enfim, todos os atores que atuam nesta área, né, e, naturalmente, conhecer as tendências de produção, de redução, de novas drogas que poderão vir. Enfim, este quadro foi visitado por mim pela comissão durante 6 meses. Nós estamos concluindo até o final agora de outubro. A nossa previsão até o dia 20 de novembro está em plenário para votação. Eu quero falar agora com o representante do Conselho Federal de Psicologia. Recentemente, o Conselho entregou à ONU um documento com relatos sobre mortes e maus-tratos em unidade de tratamento de pessoas com transtornos mentais. Certo. Esse quadro também existe nas instituições que dão tratamento para dependentes químicos? Então, nós possuímos um site
né, e o site do Conselho Federal de Psicologia, ele recebe uma série de denúncias a partir do Observatório de Direitos Humanos e Saúde Mental. E nós percebemos uma série de denúncias acerca do tratamento de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas. Em função disso, no último dia 28 de setembro, foi feita uma grande inspeção nacional exatamente para conhecer a situação pela qual as unidades que se dispõem a tratar desse tipo de usuário, o modo pelo qual elas estão funcionando. Foi feita uma inspeção em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção apenas de Tocantins e Amapá, numa totalidade de 59 unidades. Os relatórios dessa inspeção estarão prontos nos dias 17 e 18 de novembro, que será exatamente o dia do lançamento dessas unidades, do lançamento desse relatório envolvendo essas unidades. Mas nós temos uma série de percepções parciais que dizem respeito exatamente ao modo pelo qual essas unidades estão se aproximando daquelas unidades pelas quais o tratamento de doentes mentais vem sendo combatido. Ou seja, o que nós temos percebido é que são unidades que se parecem cada vez mais com aqueles manicômios que nós temos de um tempo para cá combatido e proposto outras políticas de saúde mental para o tratamento desses usuários. Deputado Áureo, em uma das audiências realizadas aqui na Casa, da Comissão Especial, foram debatidas as falhas no tratamento oferecido pelas operadoras de planos de saúde, né? Os clientes desses planos, ao menos, eles têm conhecimento, eles têm ciência, consciência de que cabe aos planos de saúde também a trabalhar nesse tratamento? Existe hoje a falta da informação, né? A gente debateu na audiência pública e vamos debater de novo na Comissão de Defesa do Consumidor. Primeiro porque dependência química é uma doença. A partir de 98, pela nova lei dos planos de saúde, é obrigatório o plano de saúde cuidar dessa doença no nosso país. E muitas vezes você recorre ao plano de saúde, o usuário recorre ao plano de saúde e não consegue ali no plano de saúde o tratamento, né? E o plano de saúde, quando você questiona, ele fala que não nega o tratamento, mas não nega o tratamento numa hora de emergência, numa possível hemorragia, no uso overdose, no uso abusivo da droga, mas não tem nenhum programa nesse plano de saúde que depois dá continuidade. Quando nem prevenção também. Quando detecta ali que é um usuário, você não vai nesse plano de saúde e fala assim, você é um usuário e você agora merece o tratamento pelo plano. O plano não te acolhe ali, dando o tratamento necessário. Mais do que isso, não tem nenhuma prevenção. E nenhum plano de saúde hoje no nosso país tem hoje um programa específico para tratar da dependência química. Que hoje, com a quantidade de usuários que a gente tem, teria que ser hoje criado um programa específico para trabalhar hoje com a dependência química no país. Porque talvez o plano de saúde se revelasse, inclusive, muito mais barato, né? Se ele analisasse o perfil do público a que ele atende, faixa etária, escolaridade, enfim, todas as características desse público, talvez fosse mais barato ele investir num trabalho de prevenção depois de tratar essas pessoas. O plano de saúde não. Primeiramente porque o plano de saúde te limita algumas consultas de psiquiatra, de psicólogo, então não fica mais barato. E segundo, que ele te aconselha você procurar o sistema público, né? O usuário do plano de saúde, pela falta de conhecimento dessa lei, dessa norma, ele vai e recorre interna, por ter uma condição financeira, alguns melhores, ele vai lá e procura uma casa de recuperação interna ali o usuário. Mas o plano de saúde ele foge dessa responsabilidade, passa essa responsabilidade para o governo, não coloca hoje para o usuário alguns programas específicos que teria que ter, não cria, entre ali, qual foi a nossa ideia até na comissão, criar os 5 maiores planos de saúde, um hospital de referência, fazer pesquisas, né, para tentar hoje achar uma solução para a gente combater a questão das drogas, o dependente químico hoje, ter um tratamento adequado no nosso país. Eu acho que o plano de saúde hoje tem um lucro absurdo no nosso país, tira o direito desse usuário a recorrer na hora que ele precisa. Teve uma matéria no Fantástico, há poucos meses atrás, de uma usuária de plano de saúde que pagou vários anos e na hora que ela precisou, e o filho também era usuário, ela teve que optar ou pagar o plano ou pagar uma casa de recuperação para estar internando o seu filho. Então é muito triste quando você chega a esse momento de ter que escolher que é direito seu, você o plano de saúde, deixar esse tratamento e investir hoje na qualidade de vida, investir ali no ser humano, que tem um contrato já há muito tempo com o plano de saúde, o plano nega o atendimento ao usuário.
Professora Ana Lúcia, eu gostaria que a senhora explicasse rapidamente, né, o trabalho da instituição, do programa Amor Exigente, que a senhora representa. E eu vou ler um trecho de um post de um dos membros da comunidade da democracia, que eu mencionei no início do nosso programa. Ele diz assim, eu gostaria que a senhora comentasse. Ele diz assim: eu li no site da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas que no Rio de Janeiro estão obrigando as crianças e adolescentes viciados em crack a ficar internados para tratamento. Eu sei que o crack e essas outras drogas são ruins e tal, ele diz, mas prender esse pessoal contra a vontade dos amigos e dos familiares, isso já vai contra os direitos do cidadão. Quem colocou esse post foi Fernando Marines. Então, por favor, a explicação da sociedade, um comentário para essa fala. Olha, eu acho que falar em prender já é uma palavra um tanto quanto pesada. Eu acho que deveria ter, então, um acompanhamento, né, não só do dependente, como da família, e encaminhá-los para um tratamento adequado. Porque eu acho que com violência, com agressão, não consegue, o dependente químico não consegue situar nesse mundo, que eu acho que tem que ser com mais atenção. E sobre o amor exigente, nós usamos uma filosofia trazida pelo padre Haroldo Ram, há vários anos no Brasil, e não é nada mais do que ajudar o familiar a entender o que está acontecendo dentro de casa, o que está acontecendo com o dependente químico. Então, ali nas reuniões, as famílias aprendem como se dirigir ao dependente, não com violência, não com desamor, mas sim com amor. Por isso que o título do nosso programa é Amor Exigente. Ele ensina a família como tratar o dependente químico e depois fazer com que ele procure um tratamento adequado. Então, o amor exigente nada mais é do que ensinar o familiar que aquele fantasma da dependência química, porque o familiar fica muito adoecido também. Codependente. Codependente de todas as maneiras. Então, o que acontece? Ele tem que sair dessa codependência para depois ajudar o ente querido, porque senão ele não vai conseguir ajudá-lo. E é muito importante que eu acho que o familiar tem que ser atendido primeiro, porque às vezes a gente vê chegar nas reuniões casais que não entendem o que o filho está acontecendo. Às vezes eles misturam muito o que é uma atitude de adolescente com o que está começando a usar as drogas. Então, eu acho que, como disse o deputado, eu acho que a gente tem que ter, em primeiro lugar, a gente ter essa atitude, né, de ter essa prevenção. E a prevenção começa em casa. Com os pais, com os familiares, que começa a prevenção. E o amor exigente, ele está no Brasil desde 1986, quando o padre Haroldo trouxe para cá. E depois Mara, ajudando o padre Haroldo, continuou. Então, a gente tem visto, é um grupo que cresce assustadoramente. Por exemplo, no Brasil, nós já estamos com mais de 700 grupos, fora só os filiados. Agora, e fora os que estão ainda, usam a filosofia, mas ainda não tem ainda essa atenção com a fé. Então, tem sido um grupo que tem ajudado muito, tem colaborado muito com a sociedade, muito com a família, e ele não é nada mais do que, por amor, você tem que ajudar o ente querido. Porque ele não entrou na droga por ele é bandido, porque ele é um marginal. Por opção. Não é. Ele entrou e não está dando conta de sair. Então, o amor exigente dá essa sugestão para o familiar. De estar nas reuniões, aprender como lidar, né? E dali parte para algum tratamento adequado. Deputado Carimbão, o senhor comentou nisso no nosso programa, das visitas que foram feitas, né, a vários estados, vários países. Qual a sua avaliação sobre essa abordagem? De fato, trabalhar a família primeiro, para que essa família tenha condições de dar suporte a esse dependente, essa pessoa que está doente, é o caminho? Também a família, né? A prevenção, ela vem, na nossa avaliação, na educação, principalmente, tá? Pra você ter uma ideia, no Brasil, há 15 anos atrás, bebia-se aos 15 anos de idade. A última pesquisa da Unifesp agora, o Ronaldo Laranjeiras coordenou essa pesquisa com um grupo de psiquiatras, psicólogos, etc., hoje estão começando a beber aos 11 anos.
Quem bebe antes dos 15 anos, dos 18 anos de idade, tem 5 vezes mais chance de tornar um dependente químico. Quem bebe antes dos 18 anos, e no Brasil está sendo 11 agora, tem 5 vezes mais chance de tornar um dependente químico. Esse público está na escola. É fundamental se fazer prevenção nessas escolas. Acabou-se moral, acabou cívica, acabou... eu sou contra a doutrina, mas falar num Deus superior, tá? Falar em família, né? Parece que aboliu tudo isso como uma coisa que não prestava na sociedade. A prevenção é fundamental se fazer. Tá? Ou se faz prevenção ou vai pagar o preço. Permita-me, se eu puder corrigir, logo no começo do programa, disse que tem 1 milhão. Não, dá 2 milhões de brasileiros, porque a pesquisa mostra que entre 0,7% e 1% está no crack. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, nós temos 2 milhões de pessoas no crack. Ou seja, 90% dos crimes hoje no Brasil tem envolvimento com drogas. Ou seja, agora tudo isso aqui, óbvio que passa pela prevenção. Se você não faz uma boa prevenção, o cigarro, só com a retirada da propaganda do cigarro, por exemplo, reduziu a produção, o consumo de cigarro no Brasil. Por exemplo, colocando que você vai ter o câncer da parte alta de você, faringe, laringe, etc., já começou a diminuir. Né? Então, a prevenção ela é fundamental. E no Brasil, eu posso lhe assegurar, tem programas isolados, ProERD, é um programa para a juventude ali, mas muito apático, não atende a 1% da população. Aí você tem Amor Exigente, você tem AA, você tem NA, você tem alguns grupos de autoajuda, mas são grupos individuais que os governos nem ajudam de alguma forma para dar escala. E o Brasil tem problema de escala. Então, me parece que essa questão ela é fundamental. Eu vou começar pela prevenção para nós subirmos a nossa discussão. Nós já temos aqui várias perguntas e que falam exatamente de vários aspectos que o senhor colocou. Eu gostaria de perguntar ao professor Pedro Paulo, passar para o senhor a seguinte pergunta. Um estudioso chamado Dartil Xavier, em estudo observacional, verificou uma taxa de recuperação de 68% dos usuários de crack utilizando um tratamento substitutivo, onde a maconha entra como droga de substituição. Por que fechar a porta de saída mantendo proibido o acesso a cannabis medicinal? Essa é a pergunta de Fernando Fuch, de São Paulo. Na verdade, nós estamos defendendo o tempo todo uma política que envolva uma discussão de redução de danos. Né? Por que a redução de danos? Porque, na verdade, nós entendemos que a discussão que está em jogo aqui, assim como não é apenas de repressão, mas também de prevenção, a discussão sobre políticas de álcool e outras drogas não pode ser uma política restrita a políticas de saúde. Políticas como habitação e emprego, por exemplo, precisam estar na pauta porque o que está em discussão aqui é a recuperação de vínculos. E a recuperação desses vínculos, elas não podem estar desvinculadas de uma ação no território. Por esse motivo, nós acreditamos que o caminho para se pensar uma discussão nesse âmbito seria uma ampliação das redes de atenção psicossocial, ou dessas redes substitutivas que possam incluir o território na ação de recuperação desses sujeitos. Deputado Áureo, nós temos aqui uma pergunta de Letícia Figueiredo, aqui de Brasília. Ela diz o seguinte: a Secretaria de Saúde do Distrito Federal distribui um kit aos usuários de crack que contém preservativos, protetor labial, seringas descartáveis e, recentemente, os cachimbos descartáveis, os cachimbos usados para fumar o crack. A inclusão do cachimbo, conforme a Secretaria de Saúde, se justifica, segundo ela, porque os usuários correm o risco de contrair doenças como hepatites virais e o HIV quando compartilham latas sujas de sangue. Isso não estimula o consumo? É a pergunta dela. Estimula. Eu acho que o maior investimento do governo seria trabalhar a prevenção. No momento que você vai utilizar de um recurso, público, e você não viu ainda quais estados, trabalhar uma cartilha. Eu fiz uma indicação ao ministro da Saúde, a gente trabalhar como foi trabalhado um tema polêmico agora no governo do investimento, que tinha cartilha, kit homofobia, e foi até vetado. A gente trabalhar uma cartilha antidroga, para ir para os colégios, para ir para a sociedade, para ir para instituições religiosas, para os conselheiros tutelares, trabalhar as famílias, os agentes de saúde, seria hoje uma forma de a gente encontrar e não investir dessa forma que o governo está investindo. Seria a gente trabalhar a questão dos conceitos, trabalhar a família, colocar a sociedade ao nosso lado, mas com material para ela trabalhar. Porque você pede ajuda hoje a uma instituição e você não dá nada a essa instituição para fazer um trabalho de campo. Então seria importante hoje mobilizar hoje o governo
a estar investindo na prevenção. Eu acho que esse investimento que a gente faz na recuperação é muito importante. Mas se a gente ficar só pensando na recuperação, né, de investir o dinheiro na recuperação e não cuidar da prevenção, a gente vai viver um momento no país muito difícil. Porque o usuário de crack hoje não é uma coisa muito antiga, o crack no Brasil, cresce muito. Né? Quando você vai na cidade, quando você tem aqui em Brasília, você anda à noite em Brasília, você vê isso visível. E você não vê nenhum trabalho de prevenção, a não ser dar um kit, que é horrível esse processo está sendo feito no Distrito Federal, de dar um kit para eles continuar sendo usuário. Nós já estamos quase chegando ao nosso intervalo. Tem uma pergunta do Vitor Henrique Biazoni, que infelizmente não disse a cidade que mora. Ele pergunta qual a opinião sobre a forma como o governo trata os dependentes químicos, ou seja, a atitude do governo diante dos dependentes químicos. Eu gostaria de ouvir a senhora, professora, que está numa instituição civil, né, que faz um trabalho, me parece, de voluntariado. Qual é a sua avaliação sobre a ação do governo em relação ao dependente químico? Olha, para falar a verdade, me desculpem, eu acho que o governo não tem feito muita coisa, não, nessa área. Porque eu vejo o seguinte, eu vejo pelo nosso lado. Por exemplo, fundamos 8 comunidades aqui em Brasília. Se nós fôssemos esperar do governo alguma coisa, não teríamos fechado a primeira. Então, eu acho que, como o deputado aqui está buscando um trabalho muito bonito, todos ali, eu acredito, assim, que nós precisamos de mais apoio. Eu não falo nem apoio financeiro, mas um apoio... institucional. Exatamente. Como o senhor falou, o problema da prevenção na escola, gente, nossas escolas estão caindo aos pedaços aqui. É ou não é? Então, como é que você vai fazer prevenção numa escola que passa meses fechada, sem professores, professores não gabaritados ali? Então, eu acho que tinha que ter, como ele falou na cartilha, eu acho que seria uma boa solução. Porque eu acho que a prevenção vem da família. Eu vejo lá nos Estados Unidos, quando o Padarou trouxe para cá, da clínica Daytop dos Estados Unidos, é uma coisa fantástica, porque lá trabalha-se família, escola e a parte da sociedade. Então, é um círculo que fecha e que dá certo. Agora, para nós aqui, infelizmente, nós não temos esse apoio. E acredito que agora, eu tenho visto vários deputados aí, depois de eleitos, que estão falando que vão investir mais nessa situação. Então, eu acredito e tenho fé que isso vai acontecer. O senhor quer comentar, deputado? Gostaria, sim. O Brasil, eu fui em 25 estados. Eu posso afirmar, eu afirmo, o Brasil hoje não tem 0,5% de programa de tratamento. O Brasil criou um modelo, há 15 anos atrás, equivocado, chamado CAPS-AD, para crack. Um grande programa para transtorno mental. Ou seja, havia os manicômios, foi criado os CAPS como modelo ambulatorial, perfeito, parabéns, um movimento fantástico. E naquela época foi criado os CAPS-AD, álcool e droga. Mas na época era álcool e droga maconha, não era droga crack. Ou seja, o crack, efetivamente, ele tem 12, 18 anos, 15, mas o grosso está de 8 anos para cá. O Brasil tem 268 CAPS, não tem 300 CAPS-AD. Um CAPS-AD atende ambulatorialmente, CAPS-2, que é o que passa o dia, é o que faz ambulatorial. Não atende explosivamente, ambulatorialmente, a 150, 200 pessoas por mês. Se você pegar 200 vezes 300, não dá 60 mil. Nós temos 2 milhões de brasileiros no crack, e onde é que está 1.980.000? Esse aqui é o problema, e é ambulatorial. Os CAPs, ele está defasado para o modelo de crack no Brasil, do acolhimento. As comunidades terapêuticas, ela tem um papel, e concordo em parte e em tese, é verdade o que ele está dizendo aqui, tem muitas comunidades que não estão preparadas, porque é aquela questão, quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? A comunidade é pequena porque o governo não investe. E o governo não investe porque ela é pequena. Aí fica um maltrato, muitas das vezes, mandando cavar buraco para dizer que é terapia ocupacional. É verdade. Agora, é verdade que tem muita coisa boa, também tem, mas o governo não financia. É uma vergonha nacional. O governo federal abriu para 2.500 vagas para acolhimento de dependentes químicos
em um montante de 2 milhões de brasileiros, só apareceu 980 pessoas para ser contratadas em instituições, dos quais só tem 600. Isso é uma piada, uma falta de vergonha. Nós fomos em São Paulo, na Cracolândia, o delegado colocava claramente, tem 15 mil pessoas no centro de São Paulo, na São João e região por ali, no crack. O pessoal vai na delegacia dizer, pelo amor de Deus, me arruma um local para me tratar e não tem para onde botar. Então, eu quero afirmar o seguinte, o Brasil não tem hoje 0,5% de acolhimento para dependente químico. Está tudo aí querendo uma forma e o governo não consegue dar resposta à sociedade. Eu vou interromper agora para o intervalo, mas antes eu quero informar que nós convidamos o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça para se fazerem presentes aqui no nosso programa, mas infelizmente nós não pudemos contar com a participação deles, que seria muito importante num momento como esse.